Para todos vocês que estão nos acompanhando desde muito cedo, tá começando a partir de agora o BMC Pre-Market comigo, Débora Oliveira, daqui a pouquinho também nossos comentaristas. Hoje ele, Marco Prado, Eduardo Boechat, Hugo Almeida, também Alex André, que chega já por aqui. Hoje, quinta-feira, 15 de junho, de sempre pela sua audiência, não poder começar aqui, sem antes agradecer sempre por ter você aí do outro lado, né? Nossa missão aqui é levar a informação que gera valor para todos. Mas deixa eu dar já bom dia para ele, que está aqui todos os dias comigo, Marco Prado. Bom dia para você. Hoje, quebrando protocolos aqui, vamos falar um pouco sobre essa expectativa do dia, gente, que tem... Vou trazer daqui a pouquinho um resumo aqui para o pessoal. Mas, Marco, tem muita coisa boa para poder acontecer. O dia está começando apenas por aqui. Tua expectativa como que está aí em relação a esse índice Bovespa? Bom dia, Débora. Bom dia, Edu. Fala, pessoal. Bom dia. Como estão todos aí? Bem-vindos a mais um pré-market, né? Bom, mercado ontem e hoje, né? Mercado ontem teve um dia que pouco, né? Um dia pouco no ano aí, com uma volatilidade gigantesca. O índice aí chegando a alcançar mais de 1,5%. Depois, na hora do resultado do Powell, dizendo lá no discurso do Powell, com a decisão do Banco Central dos Estados Unidos, o índice caiu, depois subiu de novo com um grau, com elevação aí, com a perspectiva, né, de rating brasileiro. Enfim, o dia ontem foi muito volátil, né? E o reflexo desse dia de ontem vai com certeza continuar hoje. A gente tem um cenário aí muito negativo, um pouco negativo das bolsas internacionais. Porém, a gente tem o Brasil, né, ganhando vida própria e uma perspectiva completamente diferente do cenário mundial. Então, acho que teremos aí mais um dia de volatilidade e tudo indica que daqui para frente vai ser difícil ter dia ruim na nossa bolsa. É isso aí, deixa eu trazer ele, senhor Eduardo Boechat, muito bom dia para você também. Vamos falar um pouquinho aí sobre essa questão dessa classificação de que elevou essa perspectiva de nota de crédito do Brasil de estável para positiva, reafirmou o rating de BB-, conforme relatório dessa quarta-feira. E aí, né, até o ministro da Fazenda ontem falando ali, dizendo que a classificação positiva dessa perspectiva do país não ocorria desde 2019, né? Ou seja, a nota atual do Brasil está 3 degraus ainda ali abaixo do chamado grau de investimento, espécie de selo aqui para o país que é bom pagador. Mas o Brasil tinha perdido esse status desde 2015 já, né? Então o S&P disse que a avaliação reflete uma certeza maior do que uma política monetária e fiscal estável, que pode beneficiar essas perspectivas, né, para o PIB Brasil. Além disso, a agência também afirmou, né, Edu, que apesar de ainda, né, ter elevados déficits fiscais por aqui, o crescimento contínuo desse PIB somado ao arcabouço fiscal, né, que pode propor um resultado em um aumento menor da dívida do governo do que inicialmente era esperado, segundo a agência. Então, eu queria entender se essa melhora de perspectiva dessa nota pode realmente ser considerada aí como um primeiro passo para uma possível elevação futura de rating do Brasil. Ô, Edu, bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, Débora. Bom dia, Marco. Bom dia. Eu desisti de entender as agências de rating tem algum tempo já, tá? Desde a crise de 2008, eles foram muito mal. Eles vão muito mal sempre, eles erram bastante. Eu não sei por que o mercado leva tanto em consideração a opinião dos agentes de rating. Não entendo porque nesse momento eles acham que é interessante melhorar o rating. Já era para ter feito isso há muito tempo, já tivemos tanta coisa, né, nos últimos anos aí. Poxa, tivemos teto de gasto, tivemos reforma da Previdência, tivemos tantas coisas aí nos últimos anos, e agora que não tivemos nada praticamente, né? A aprovação do arcabouço fiscal, que nem é uma coisa tão relevante, ainda tem que ver se o arcabouço fiscal vai funcionar e tal. Eles vêm com a melhora da nota, ótimo, né? Que bom que pelo menos vieram, né? Que bom que pelo menos vieram agora, e com certeza isso aí traz fluxo. Tem muitos fundos que são relacionados a rating, né? Que tem fluxo dedicado por conta disso. Tem fundos que só podem investir, fundos, bancos, enfim, que só podem investir em empresa ou país que tem uma determinada classificação de risco. Então eu acho que as agências de rating têm um poder muito grande e que eu acho que elas não mereceriam ter esse poder muito grande, mas o fato é que eles têm, porque muita gente considera que vale a pena. Então, bom que veio essa, não foi a melhor ainda, foi só a mudança do outlook, né?
a mudança da perspectiva para uma possível melhora logo ali na frente, mas pelo menos é o primeiro passo aí para a gente conseguir melhorar a nota do Brasil. A gente é melhor do que muitos países que têm notas melhores do que a gente. Né? O Brasil é um país que tem muito mais sólido que muitos outros países que têm notas melhores do que a gente. Até o próprio Haddad falou ontem que tem 3 ou 4 países aí latino-americanos que têm nota melhor que a gente está melhor do que eles, né? México, enfim. Acho que a gente poderia estar com a nota melhor, mas que bom que veio, né? Vamos em frente. Só permite, Débora, só fazer um complemento aí na fala do Edu. Realmente, Edu, é isso aí, cara. Eu acho que o que mais importa nesse momento, no caso que o mercado financeiro dá uma prioridade para essas agências que erram bastante, como você mesmo pontuou, eu acho que a questão do dinheiro ir correndo para o lado aonde tem essa certificação para alguns fundos possam operar. Então, dependendo do grau de risco daquele país, o fundo pode ou não pode. Então, acho que esse é o fator principal, sabe? Então, eu concordo também, sou da mesma opinião que você, que a gente já está há bastante tempo no mercado e já viu essas agências errarem muito. Mas o que importa, né, para o mercado realmente é isso aí. Olha, tá válido aqui, a gente tem a chancela, você pode investir ali porque a classificação permite para que esse fundo invista o dinheiro nesse determinado país, então vamos embora. Então, veio o que veio, né? Seja bem-vindo. Isso aí, vamos analisar, porque olha só, enquanto a gente tem o S&P 500 trazendo, né, essa classificação, a gente tem por outro lado também o Goldman Sachs contestando esse aumento dessa nota Brasil pela S&P. Eles dizem, inclusive, na análise do Goldman Sachs, que o Banco Americano ele afirma que a melhora nessa nota de crédito do país é inesperada, né? Elogia a política monetária, que é criticada pelo PT sempre, então o Goldman Sachs ali até elogia isso, mas que é muito inesperada essa mudança, inclusive, de crédito, nota de crédito, por parte da S&P. Para poder a gente trazer até uma análise do nosso Ibovespa e de como a gente reagiu a isso, porque a gente viu ali o índice, né, retomando a pico ali que a gente já não tinha alcançado nesse ano. Então vamos lá, deixa eu trazer ele também aqui, Guga Almeida, bom dia para você que está chegando aqui com a gente. Foi essa S&P que deu essa guinada no final do dia ali, no final da tarde, né, para o índice Bovespa, trazendo aí um novo patamar. Eu queria entender se do seu ponto de vista também a gente começa a ter um novo alvo, né, ou seja, com esse mercado aí tão animado. O Goldman Sachs está até já contestando essa história do S&P, viu, Guga? Mas e aí, qual que é a tua análise sobre isso e principalmente sobre o mercado? Já dá para a gente começar a traçar novos alvos a partir desse otimismo que a gente acompanhou, né, nessa terça-feira? Desculpa, nessa quarta, eu já tô atrasada aqui. Bom dia, Débora, bom dia, pessoal. Assim, a minha visão, até estava ontem de noite conversando com alguns amigos aí de investimento, e aí estava falando assim pro pessoal, a gente não tem nada concreto de melhora, né? A gente tem mudança de expectativas. Concreto mesmo não existe, né? Tem uma mudança assim, de expectativa, uma mudança de percepção, né? E aí tu percebe esses movimentos de mundo, assim, não faz muito sentido uma agência de rating mudar a nota do Brasil agora, né? E aí quando tu vê o histórico mesmo dessas agências, pô, elas erram, né? Eu não me lembro de acerto, né? Eu ia falar assim, pô, elas erram muito, né? Mas se eu for falar que elas erram muito, tem que mostrar os acertos que tiveram também. E quando a gente olha, né, a gente não vê assim, pô, um grande benefício em seguir uma opinião deles, né? Não enxerga. E quanto mais tempo passa, mais certeza tu tem disso, né? A gente olha assim, pô, absurdos acontecendo no mercado todos os anos, tá? E errar faz parte, tá? Pô, isso quer dizer que o Brasil não vai melhorar? Não quer dizer que o Brasil não vai melhorar. Quer dizer que, na verdade, está todo mundo correndo atrás para poder mudar a sua narrativa e precisa se apegar em alguma coisa, né, que justifique essa mudança de expectativa no patamar que está agora. Porque, querendo ou não, o mercado, né, ele melhorou e melhorou muito. A bolsa subiu aí 20%, praticamente. Né, 20% nesses últimos 40, 50, 60 dias. Né, então, as pessoas elas precisam assim, pô, como é que eu surfo essa tendência agora? Então, o pessoal está tentando achar uma narrativa para poder justificar que vai ter isso novamente. Só que para a bolsa subir novamente 20%, se tu for colocar 20% em cima de 120 mil pontos, estaria falando de mais 24 mil pontos. Certo? Pô, mais 24 mil pontos está falando então bolsa em máxima histórica. Faz a conta,
Né? Aonde que o tom do mercado começa a mudar e o nível que a gente está agora e o nível que a gente estava antes. Para quê? Para você tomar risco, né? Porque a gente está aqui procurando movimentos de tomar risco. Os mais pessimistas ontem eram interessantíssimos. Eles me chamavam e falavam assim, tá, mas tem ainda muito prêmio, não tem muito prêmio? Eu falava assim, cara, só faz conta. Né? Faz conta quanto tu tem de prêmio agora e quanto tu tinha de prêmio há 3, 4 semanas atrás, né? Há 5 semanas atrás. E aí faz conta. E aí, por exemplo, mas se apegar nessas mudanças e essas narrativas, será que elas são confiáveis a ponto de fato de tomar risco? Né? E acaba que o evento de ontem, né, da não elevação de juros por parte do Banco Central norte-americano, depois de toda, né, essa elevação, não quer dizer assim que agora o juro vai cair. Não, que agora ele vai se manter. E agora a gente entra num outro nível de expectativa. Então o mercado ele sobe em cima desse nível de expectativa que se tinha, né, da não elevação de juros. Tá? Então, o mercado vem, ele melhora, ele sobe. Tá? Só que agora coisas novas têm que surgir. Respostas positivas de fato do mercado têm que aparecer. Né? Então a gente entra num outro momento. Os meus números para o Ibovespa, né, eles navegam aqui entre 120.500 pontos, né, que foi a última vez que eu tinha te comentado. Né, tu tinha perguntado, Guga, qual é a tua atualização, né, quando a gente rompeu lá o 112? Né, era a região dos 120 mil pontos. E aí nessa região dos 120 mil pontos eu vou ser bem sincero para vocês, eu vou deixar o mercado ele se ajustar. Né? Eu acho que o benefício de curtíssimo prazo a gente surfou. Acho que agora a gente tem que ver como é que o mercado vai se ajustar, se vai lateralizar, se ele vai ter alguma queda um pouco mais intensa, né, algum ajuste um pouco mais intenso, para aí a gente tomar a posição mesmo para o segundo semestre. Tá? Eu acho que aí no segundo semestre a gente vai ter um outro rally, e aí eu quero ver para que lado vai ser esse rally. Guga. Deixa eu falar um pouco sobre essa Bolsa Asiática, acabei não abordando isso, mas eu queria trazer com o Edu. A gente já falou um pouco sobre isso aqui nessa quarta-feira, Edu, mas eu vi que as bolsas asiáticas acabaram fechando ali mistas, né? A gente teve Tóquio indo para uma realização, depois de 4 sessões de ganhos, ele com essa decisão do Fed. O mercado ligado ali à China, né? Eles acabaram avançando com esse novo corte de juros pelo Banco do Povo Chinês, que foi anunciado nessa quinta. Foi cortado os juros de linha de empréstimo de médio prazo para 1 ano, de 2,75 para 2,65, né, de 2 dias, inclusive depois da redução desses juros também, de recompra reversa de 7 dias a 1,09, decisão que reforça a expectativa de que o banco leve para baixo as taxas de referência, né, de empréstimos na semana que vem. A China também informou que a produção industrial no país cresceu 3,5% em maio, dentro do que já esperavam os economistas que foram consultados pelo Wall Street Journal. E as vendas do varejo registraram crescimento de 0,42% na margem, né, e 12,7% no ano. Trazendo só um resumo aqui desses dados econômicos por lá, mas desse reforço, inclusive, ali, parece um empenho, né, do governo ali em realmente tentar estimular a economia de alguma forma com essas reduções ali que tem feito de juros. E eu quero entender qual que tem sido a tua análise, você que segue, né, que opera por lá, qual que tem sido, qual que foi a tua análise em relação a esse posicionamento do governo, mais esse corte, e o que a gente pode ver de benefício lá na frente? Eu até conversava com o Marco Prado ainda há pouco aqui nos bastidores, sobre como que pode ficar também, por exemplo, o setor imobiliário, diante, né, dessas reduções de juros por lá, que a gente sabe que acaba impactando diretamente aqui o setor doméstico no Brasil, né? Então, por partes, qual que é a tua análise em relação aí dessa China e desse reforço aí do governo chinês em estimular a economia? Quem me acompanha aí no Twitter, né? Meu Twitter, quem quiser acompanhar, é Eduardo Boechat5, eu boto as operações que eu estou fazendo. Eu fiz algumas lives essa semana também, mostrando algumas operações que eu estava participando. Vale a pena acompanhar, hein, gente? Últimos dias, sabe que nos últimos dias eu estava vendido no HK aqui, que é o Hang Seng, né? Que é a bolsa lá fora. Eu larguei ontem, eu desisti de ficar vendido na bolsa chinesa ontem. Foram-se anéis, mas ficaram os dedos. Então, faz parte de sair fora, porque realmente o movimento forte ontem durante o dia, hoje à noite tinha esses dados para sair na China. Enfim, não quis entrar nessa bola dividida. Até foi bom, porque o mercado, né, a bolsa segue subindo lá fora também, a bolsa chinesa. Acho que é um pouco de tudo que a gente está vendo, Débora, aqui no Brasil e nos Estados Unidos, principalmente, né, no Brasil agora, que o Brasil ele pegou um mix de tudo, né, ele pegou um mix de bolsa americana subindo, de
de bolsas japonesas subindo, né, de alegria na Ásia também, e expectativa de corte de juros, né? Entrou uma onda otimista grande, o mercado reverteu rápido aqui no Brasil, né? Em um mês aí a gente teve uma alta bem expressiva dos ativos, a melhora, né, queda do dólar, alta do índice. Eu acho que lá fora é um pouco disso também. O Ien, a gente comentou ontem, o Ien foi muito impactado no processo de aumento de juros nos Estados Unidos. Então, teoricamente, né, quando a gente começa a ver que o aumento de juros americano parece parar, né, apesar de ter sido comentado que talvez, né, no comunicado do Fed ontem, né, do FONC ontem, dizendo que ainda podem acontecer mais 2 altas até o fim do ano. Apesar disso, né, teoricamente a gente está atingindo um topo aí nas taxas de juros americanas, então acho que o mercado japonês, aí, que foi um dos que mais apanhou, também valeria a pena também ser um dos que mais se recupera aí, né? O Ien continua fraco, ontem também teve um dia fraco, agora também estava perdendo valor ali agora também, dólar se valorizando contra o Ien, mas isso no final das contas, a moeda se desvalorizar, ela ajuda para os exportadores, né? Aqui no Brasil também, quando o dólar sobe, os exportadores riem de orelha a orelha, né? Ficam muito felizes aí porque aumenta o resultado em reais das empresas, né? E os custos das empresas são em reais, né? Então quando o dólar sobe, a boa parte dos custos é em reais. Então, pagamento de salário, a maior parte dessas coisas é em reais. Então, quando o dólar sobe, ajuda muito o exportador. Acho que a ideia é a mesma lá. China, eu sou bem crítico. Eu acho que quando o mercado começa a subir, você começa a ficar numa, né, a narrativa, né? O Guga gosta de falar de narrativas, né, Guga? Mas a narrativa do cara que acredita que não está subindo tanto, né, que não deveria subir tanto, ela começa a cair por terra, porque você está errado, né? O mercado está subindo na sua frente. Foi mais ou menos o que aconteceu comigo aí nesse último período, né, nos últimos dias. Eu não acertei essa melhora toda. Eu acho estranho o mercado subir tanto assim. Eu acredito que a gente vai ter recessão nos Estados Unidos, né? Eu acredito que os juros vão ficar mais altos por mais tempo. Enfim, se a China tivesse ido tão bem, não precisava ficar dando estímulo toda hora, não precisava, né, o petróleo não estaria no preço que está, o minério não teria caído, enfim, se a economia estivesse bombando. Então eu não vejo essa alegria toda, né, essa vontade toda, essa justificativa toda para ficar comprado. A não ser uma coisa de curto prazo, de que né, entra fluxo, aí o fluxo chama fluxo, né, e o fluxo chama fluxo e o mercado acaba fazendo movimento. Mas continuo ainda, não embarquei, não pretendo embarcar no oba-oba aí, que aconteceu nos últimos 30, 40 dias. Perfeito, recado mais que dado, principalmente em relação ao cenário lá fora. Marco, lembra que a gente estava até comentando, né? Ou seja, vem esses dados aí da China, esse estímulo, mas muito bem pontuado, como o Boechat trouxe aqui, né? Ou seja, se tivesse tudo tão bom assim, não precisaria, a gente está vendo o governo interferindo tanto, né? Tendo que tomar tantas atitudes assim, de dar injeções ali de ânimo, ou seja, lembrando que a gente tinha um setor, por exemplo, imobiliário, que é o que poderia se beneficiar também desse tipo de estímulo do governo lá por lá. Lá atrás, antes da pandemia, a gente já tinha um problema grave no setor imobiliário chinês. E o que afetou bastante o nosso mercado, que é o nosso setor, né, aqui no Brasil, siderurgia e mineração aqui no Brasil, até porque a China é o nosso maior cliente. Ou seja, não é preciso ter um posicionamento de muito mais cautela diante de informações como essa, né, para poder não entrar numa narrativa e acabar se ferrando com problemas antigos voltando, né, vindo à tona? Antes de dar a resposta em relação a isso, só para trazer uma curiosidade, o Guga e o Edu devem ter acompanhado ontem, na hora que saiu o número a fala do presidente do Banco Central americano, o Goldman Sachs, que você trouxe a informação, agora a Débora trouxe a informação, que reclamou um pouco dessa notificação. Ontem ele comprou 42 mil contratos de mini índice antes do número, antes das 15 horas, né? Uhum. E aí o mercado desabou e ele saiu vendendo esses 42 mil próximo à mínima. Quem opera no mercado futuro deve ter acompanhado esse movimento. Então o cara tomou uma troletada ontem aí, com certeza devia estar chateado e já reclamou dessa nota aí de classificar essa possível, né, rating brasileiro. Sobre a questão da China, do setor imobiliário, né, do corte, eu acho assim, a gente tem que só pensar o seguinte: infelizmente ou felizmente,
algumas pessoas são muito atreladas ao governo, né? Então, uma é enviesado muito por conta que não gosta do Lula, outro porque gosta do Bolsonaro, e assim, esquece de ver o Brasil como um todo. O Brasil, ele é uma grande oportunidade de negócio. Eu acho que é a bola da vez, realmente. E está acontecendo isso no governo do Lula, mais uma vez, né? O Lula é um cara predestinado nesse aspecto, né? Que em 2003, quando ele pegou, o mundo estava explodindo, né? Então o Brasil cresceu, o Brasil melhorou muito, bastante IPO. Então assim, se a prosperidade está vindo aqui do lado de fora e é o governo Lula, vai ter que aceitar. Acho que esquecer um pouco isso. Mas as coisas que estão acontecendo estão favorecendo o Brasil. Commodity petróleo vem caindo, então, que possibilitou uma queda da inflação. Então a gente está ali com uma tendência de queda de corte de juros. O mundo está subindo juros. O Powell talvez suba os juros no final do ano, como a Lagarde deve subir os juros agora daqui a pouco. E o Brasil não, o movimento é ao contrário. Então, assim, aceitar que a gente pode ter uma grande oportunidade e tentar surfar essa onda, porque é uma oportunidade boa para a economia, é uma oportunidade boa para mim, para você que está em casa aí, de construir um negócio, ter um projeto diferente. Então, assim, não é aquele devaneio de otimista, mas acho que assim, chegou um pouco de a gente também poder sorrir, né? Uhum. Deixa eu até trazer uma informação aqui do professor Alexandre Cabral, né, que postou no Twitter dele que, olha, os 4 melhores fluxos de estrangeiros do ano, dos 4 melhores do ano, 3 ocorreram nos últimos 3 pregões aqui do Brasil. Segundo ele, abre aspas, gringo está incontrolável comprando o Brasil, fecha aspas, foi o que disse o professor Alexandre Cabral, que sempre acompanha, né, esse fluxo de capital estrangeiro aqui, a entrada e saída aqui no Brasil. A gente sempre traz o professor Alexandre Cabral comentando isso aqui na nossa programação, e no Twitter ele chegou a comentar sobre isso, talvez, né, olhando para também esse cenário um pouco mais positivo para o Brasil, Marco, que você muito bem levantou aqui. Deixa eu antes me despedir, já ir me despedindo aqui do Eduardo Boechat, porque já está chegando quase aqui no horário dele. Boechat, a gente só vai se ver na próxima semana novamente, né? Mas a gente tem aqui na mão possibilidades, né, da gente ver o Brasil conseguindo se descolar, pelo menos lá de fora, diante dessa questão desse rate aqui no Brasil, também nessas notícias ali da China. Então, diante desse cenário que a gente tem aqui, qual que é o recadinho que você deixa aí para o pessoal que está nos acompanhando? Lembrando, né, gente, tem tramitações ali, tem agenda no cenário político, vai ter tramitação, né, de arcabouço, entrevista do Haddad hoje também com Simone Tebet, logo mais, para falar sobre isso com os senadores, ou seja, qual que é o seu recado, Boechat? Bom, amanhã eu tô aqui se vocês quiserem, tá? Amanhã eu tô na área. Amanhã, se vocês quiserem, eu participo do programa. Maravilha. Olha só, que isso, hein? Que espetáculo. Vai ser um prazer enorme. Mas, dá a mão que a gente vai puxando o braço e vai puxando tudo, hein? Já vou deixar a produção atenta aí, Eduardo Boechat, aqui amanhã também. Mas o Brasil tem uma frase que eu acho muito boa, né? Que de vez em quando a gente vê, você fala, putz, isso é realmente, né? O Brasil não perde a oportunidade de perder uma oportunidade, né? Então, essa frase, para mim, ela é muito marcante, né? Que a gente está sempre... Agora vai, aí acontece alguma coisa que não passa, uma lei que já era para ter passado e não aconteceu, aí aquilo atrasa, aí aumenta o gasto público ali, e aí cria um mau humor, aí passa 1 ano, 2 anos, aí você fala, pô, não é possível. E aí, daí a pouco, acontece de novo algum rolo, o Brasil é a bola da vez, e pum, também de novo, acontece alguma coisa, a Covid da vida, né, vem algum meteoro e a gente se atrapalha. Tomara que o cenário mundial aí, que o mundo continue rodando a nosso favor aí, né, e que o que foi feito até agora nos últimos anos aí funcione, a gente possa ver corte de juros rápido, né, inflação controlada, corte de juros, mas corte de juros de real mesmo, não na canetada, corte de juros mesmo, dá para cortar, vamos lá, vamos fazer, né, a inflação que é controlada, a gente pode cortar, enfim, torço para que isso aconteça aí nos próximos meses e anos aí, vamos torcer para ver o que acontece. No mais, pessoal, até amanhã, nos falamos, usem seus stops, né? Vai ter volatilidade, o mercado está muito animado, vai balançar para todo lado. Ontem foi uma amostra clara disso. Valeu, galera, falamos. É isso, Edu, obrigada. Tchau, Edu. Recado mais do que dado, gente. Só para poder deixar vocês atentos, hein? Daqui a pouquinho, né, o Marco Prado muito bem lembrou, a gente tem decisão aí do Banco Central Europeu para ser divulgado, 9h15 da manhã. Logo em seguida tem entrevista da Christine Lagarde. A expectativa é realmente que eles continuem aumentando os juros por lá. Isso já é, né, claro ali para todo o mercado, que ao contrário do que pensa aí parcela dos economistas, a presidente do Banco Central Europeu não acredita que a inflação
já atingiu o pico por lá. Né? Então, a gente tem aí a decisão para poder ser anunciado daqui a pouquinho e logo na sequência também a entrevista da própria Christine Lagarde trazendo, né, algum direcionamento sobre os próximos passos por lá, mesmo, lembrando, né, com os últimos dados da Europa que mostram ali uma recessão técnica, e isso não deve mudar esse posicionamento do Banco Central Europeu nesse reajuste. Então, 9h15, sai aí realmente essa decisão e a gente, claro, vai atualizando vocês aqui em tempo real, né, das notícias que forem saindo e do impacto disso, claro, diretamente nas bolsas do Brasil e do mundo. Mais agenda aqui do dia, só para poder atualizar vocês, ó. No cenário político, Haddad e Simone Tebet apresentam aí o arcabouço fiscal aos líderes do Senado, como eu falei há pouco, às 9 horas da manhã. Depois, 10h30 da manhã, Lula faz a terceira reunião ministerial do seu governo, né? E aí, na agenda econômica, tem o IBGE divulgando agora às 9 o volume de serviço prestado em abril, que deve recuar 0,4% na margem, né, em abril, depois de alta de 0,9% em março. As projeções vão de recuo de 2,9% a expansão de 1,1% segundo o broadcast. E lá nos Estados Unidos, day after desse Fed, 3 dados da atividade econômica são destaque. Vendas no varejo às 9h30 da manhã, com previsão de queda de 0,2%. Produção industrial de lá, que também sai às 10h15 da manhã e que deve crescer 0,1%. E o auxílio-desemprego às 9h30 da manhã, que a gente sempre acompanha aqui, né, semanalmente, tem uma estimativa de baixa de 10 mil pedidos, indo para 251 mil pedidos. Né? E isso, claro, também tem uma importância aí para uma análise do cenário econômico, né, do aquecimento da economia por lá, pelos Estados Unidos. A gente tem visto uma desaceleração nesses pedidos, o que mostra ali um certo arrefecimento da economia americana, e isso pode ter também, claro, feito aí uma certa diferença na decisão do Fed dessa quarta-feira. Então a gente vai trazendo tudo aqui ao vivo para todos vocês, com os nossos comentaristas sempre trazendo ali uma ótima análise em relação, né, a esses dados, a essas informações divulgadas. 9 horas da manhã também a gente tem o início da operação dos índices futuros por aqui, mas antes de ir para um rápido intervalo, gente, olha uma notícia que eu acabo de acompanhar aqui, olha, analistas do mercado estão desconfiando dessa proposta de Unipar pela Braskem. Eu vou trazer mais detalhes sobre isso logo mais na sequência do intervalo, né, para poder a gente entender exatamente quais são essas desconfianças. A gente já teve Petrobras ali dizendo que não tem feito ali movimento nenhum, não pretende retirar nenhuma posição ali da petroquímica. Daqui a pouquinho a gente traz mais repercussão sobre isso, porque a gente já viu o papel movimentando bastante só em cima dessas notícias, né? Então é importante ficar atento também às informações aí do mercado em veículos isentos. A BMC News está aqui para isso. Então vou para um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente está de volta, não sai daí.
PMC News. Informação que gera valor. Estamos de volta e deixa eu trazer mais informações aqui para vocês sobre essa notícia, né, de analistas do mercado desconfiando dessa proposta de Unipar pela Braskem. O que acontece, gente? Analistas de corretoras e de bancos de investimentos questionam se a Unipar tem musculatura financeira suficiente para garantir essa proposta de compra do controle da Braskem, que hoje pertence à Novo Honor. Né? Segundo uma reportagem que saiu ali na Folha de São Paulo, existem dúvidas sobre como a controladora Unipar conseguirá levantar ao menos 10 bilhões de reais, sendo que o EBITDA da empresa é de 2 bilhões e 600 milhões de reais. Outra questão é como será possível negociar mais de 4 bilhões em dívidas da petroquímica com credores e também fazer uma oferta pública, né, para a compra de outros 7 bi em ações dos minoritários da Braskem. As respostas a essas questões aí são realmente importantes a gente analisar nesse momento, mas inclusive por parte da companhia, né, por parte do próprio controlador, as respostas que foram dadas até agora ainda não têm aparentemente convencido os analistas. Para a gente já começar repercutindo com essa, já começa com a notícia quente aqui, viu, Alex André? Bom dia para você que está chegando aqui na nossa programação. É realmente questionável e desconfiável, né, que é assim exatamente isso que a gente tem aqui, esse termo na informação, é desconfiar dessa proposta aí que está sendo feita da Unipar pela Braskem? Bom dia. Bom dia, Débora. Bom dia, Marco. Bom dia, Guga. Dia. Todo mundo está nos ouvindo, assistindo. Débora, eu vejo que esse assunto vai dar muito o que falar. E essa questão da Unipar, ela tem uma caixinha de ferramentas que pode se utilizar de diversas maneiras, tá? Tanto um follow-on, quanto levantar dívida, ou até mesmo trouxer uma janela de amortização, né, dessa aquisição. Enfim, tem muitas maneiras que a companhia pode fazer. Ela não detalhou. Se ela divulgou isso para o mercado, que ela realmente está interessada, é porque realmente ela tem musculatura para isso. Talvez o que a gente pode observar, talvez um custo de dívida mais caro ou talvez um momento não apropriado para isso. Talvez seria um pouco dessa pergunta. Mas a resposta, a Unipar, talvez ela tenha interesse, está olhando mais para longo prazo, com uma janela de oportunidade para comprar a companhia e, enfim, desenvolver ao longo do tempo e fazer um payback mais interessante ao longo do tempo, né? Bom, eu tenho toda aquela informação de que a Petrobras também já disse que não pretende se desfazer de nada em relação à Novo Honor. Existe também a própria companhia dizendo que não tem aí, né, nenhum tipo de negociação, nenhum tipo de proposta. De novo, Alex, a gente se estende no disse e não me disse, né? E o que mais me preocupa diante de tudo isso, a gente já vem falando bastante sobre isso, o Guga também já falou sobre essa questão desse comportamento do investidor, né? A gente vê a operação em cima do boato. Exatamente. Em cima do boato é muito difícil ficar tradando papel em cima de notícia, e isso vai trazer ao longo do tempo, porque tem diversas partes relacionadas com isso, né? Então, a Unipar é uma delas que se posicionou claramente, e eu vejo um certo desafio por parte da Unipar, sim, tá? Mas é um ativo extremamente estratégico para ela. E talvez a janela de oportunidade para fazer essa compra talvez seja agora. Então, por isso que ela está jogando todas as cartas na mesa para fazer essa aquisição, Débora. Porque talvez lá na frente não tenha essa mesma janela de oportunidade para isso, tá? Você enxerga a janela de oportunidade, ou Marco Prado, nessa situação? Olha, eu sou meio assim, acho que tem tantos ativos saudáveis na menos polêmicos, bolsa, né? Então você pode, sei lá, vai para o dólar no momento oportuno, vai para o índice futuro, ou para o índice Bovespa, vai para uma ação da Petro, uma Vale, coisas muito mais, né, mais tranquilas para se operar e correr menos risco, né? Eu já tô idoso, né, Débora? Meu coraçãozinho não aguenta mais. Então eu quero coisa leve, eu não quero muita emoção mais na minha vida, não. Olha, e você Guga, ele tá idoso aí pra poder não aguentar. Você acha um negócio desse, Guga Almeida? Dá pra poder, olha, sei não, viu? Ô, Guga, a gente já falou e a gente já trouxe aqui nessa semana. Tu não viu a postagem no Instagram dele ontem de noite? Já que me perguntou, eu tenho que falar. Tu não viu a postagem? Pessoal, quem não viu a postagem do Comprado ontem no Instagram dele lá no Stories, vai lá correndo agora antes que você perca. Que vença ali, a chance. Que o negócio suma. Porque aí, aí você pode dizer, né? Vovô Garoto é o nome da O Guga perguntou pra mim, você não treina a perna, não? Ai, vocês, eu me divirto com vocês. Guga, a gente já trouxe uma análise de Braskem nessas semanas por aqui, mas vamos dar uma olhada também em Unipar, já que existe tanto questionamento sobre sobre a companhia ter realmente musculatura para poder conseguir ir à frente com essa proposta. Vamos dar uma análise também no preço da companhia, no preço de Unipar, Unip 6, para poder a gente entender
exatamente aí o que pelo menos o gráfico mostra para a gente em relação à situação da companhia no momento. Claro, mas assim, eu concordo com o Marco nessa opinião de que existem muito mais coisas interessantes do que operar empresa que está em momento, né, assim, que tem uma certa polêmica ou um evento muito específico para sair num determinado momento. Eu, assim, de verdade, tá? Nunca vi dar certo esse tipo de movimento que o mercado todo fica olhando para um determinado papel, né? Acho que quem acompanhou aí pelo menos os últimos 3 anos, né? E os últimos 3 anos, porque teve muita entrada de gente, de pessoa física na bolsa, né? E teve todos aqueles movimentos das empresas polêmicas, né? Tinha até algumas dancinhas, né? O pessoal fez umas dancinhas na internet por causa das empresas. Nunca deu certo, e nunca deu certo não só agora. Eu nunca vi dar certo assim ao longo de todos esses anos, né? Lá atrás também sempre tinha alguém que tinha uma tese mirabolante em cima de um papel e as coisas nunca concretizavam, né? Nunca se concretizaram, tá? Mas vamos lá, Unipar, o que eu estou vendo? Tá? Acho que tem espaço para chegar aqui no 77,44, né? Saindo um movimento do mercado entendendo algo positivo, quem sabe 83,65, e olha, não fico no curto prazo com papel acima de 63,85, tá? No curto prazo. Daqui a pouco, se a gente for olhar para o mercado daqui 2 meses, o cenário vai ser outro, né? Daqui 1 mês o cenário vai ser outro. Mas agora, imagina que resolva correr, né? Andar forte. E aí todo mundo começa o quê? A pegar essa informação e esse evento do preço do papel, né, andando, e começa a tentar, né, justificar a tese e sentar em cima da tese e acreditar que, puxa, não, vai ter algo mega transformador. Acho muito difícil. Geralmente o mercado que anda muito forte é aquele mercado que vem contra a tese de massa, né? O pessoal duvida e ele vai entregando, vai performando, vai entregando, vai performando, vai entregando, vai performando, né? Contra a grande opinião. E aí isso acaba, né, gerando espaço para o preço ir se desenvolvendo ao longo do tempo, tá? Então eu consigo enxergar aqui para o NIP 6, né, 77,44, máximo 83,65, com bastante esforço. Perfeito, é isso aí. Bom, deixa eu pegar um gancho aqui, tá? O Marco Prado, você falou aí sobre operar dólar, mini índice, inclusive. Você vai estar lá no IBMEC, né? Vamos já chamar o pessoal aí para poder aprender um pouco mais sobre isso, aprender a olhar um pouco mais para esse tipo também de operação. Já traz aí para o pessoal aí, traz o spoiler que você prometeu ontem que ia trazer. Pois é. A gente aí dando, né, um benefício para quem nos acompanha todo dia aqui no pré-market. Então, a gente vai disponibilizar um dia de um treinamento, né, gratuito, obviamente, para vocês. A gente vai deixar o QR Code na tela. Ou já está na tela o QR Code? Já está na tela o QR Code. Então já está na tela o QR Code aí para você se inscrever. Depois a gente vai entrar em contato para realmente ver se realmente a pessoa vai, porque a gente vem de fora. E como as vagas é um evento só presencial, não vai ser online, então o espaço físico cabe na sala ali, né? Então, para quem opera os mercados aí de dólar, índice futuro, vai ser o foco principal. Então vai ser um dia com evento lá e a senhora Débora vai estar lá, então tem como você não tomar um café com a Débora, o Guga vai estar lá, o Alex vai estar lá, todo mundo lá. Então acho que, não sabe mais, né, Alex? O Alex já está aqui, ó, já está intimado, hein, meu? Ao vivo. Então, assim, com a Débora você vai tomar um café, com o Guga e com o Alex você come um cachorro quente. Com o Alex você fica no canto lá, com a Débora você toma um café, entendeu? Pô, você é uma mulher elegante, conversa boa. O Guga e o Alex deixa ele canto lá. Então, assim, para quem é de São Paulo aqui, o evento é de IBMEC. O IBMEC é uma faculdade aqui conceituada, uma das melhores faculdades de economia do país. E detalhe, unidade Faria Lima, tá? IBMEC Faria Lima. Unidade nova, então é bem legal, estrutura. E assim, não precisa levar nada, só leva a vontade de aprender. E o resto deixa com a gente. Exatamente. Então tá aí, recado dado, QR Code na tela, gente, para vocês que quiserem aproveitar essa oportunidade. Vai ser presencial, como o Marco muito bem falou, então já corre, porque vaga é mais do que limitada, não vai ter online dessa vez. Então vai lá para poder aprender um pouco mais, eu estarei lá com certeza. Estarei lá também falando um pouco sobre o impacto dessas notícias aí no mercado, né, o papel de tudo isso e das cautelas que a gente deve ter na hora de analisar, né, uma informação. Continuando aqui, vamos lá, gente. Deixa eu trazer um pouco sobre a Apvida, porque o Citi removeu também a classificação de alto risco para a ação, né, da empresa, com recomendação de compra e elevou o preço-alvo de R$ 4 para R$ 6.
Para o banco, a empresa apresenta a melhora da viabilidade dos ganhos, com a combinação da evolução dos fundamentos de curto prazo, foco na administração da melhoria das margens. Você também concorda com essa análise do banco, Alex André? Aliás, a Apvida que ontem foi um dos melhores papéis aqui, né? Deixa eu até trazer, depois eu falo sobre CVC aqui, que também tem informação sobre CVC. Mas a Apvida está aqui, ó, subiu ontem 8,31% nesse pregão de quarta-feira. Exatamente, Débora. A Apvida agora fez o Apvida Day ontem, né? Um evento para analistas de mercado e focou muito em rentabilidade, né? Depois de ter decepcionado seus investidores desde o ano passado para cá. Então agora com esse modelo de verticalização, inclusive ontem eu estava visitando uma gestora que uma das maiores posições da casa, né, que é a Indy Capital, também é Apvida, né? Então vários gestores aqui no Brasil, acho que é bem unânime, né? Eles gostam muito de Apvida, mas Apvida tem um desafio não só por parte de verticalização, mas também em rentabilidade. E é isso que eles prometeram agora nesse evento, um crescimento de rentabilidade na ordem ali de 15%, o mercado começou a gostar muito disso, como você disse muito bem, né? Alguns analistas já tirando esse viés de alto risco para neutro, dando um voto de confiança a mais para a companhia. Acho que seria essa leitura. A companhia está conseguindo convencer os analistas de mercado, os gestores, que o pior já passou e que daqui para frente eles vão conseguir trazer as sinergias que eles prometeram lá atrás e trazer ganho de rentabilidade, que é isso que importa, que não veio até o momento e que a companhia trouxe esse evento ontem para conseguir colocar todo mundo na mesma página. Essa aqui é a principal leitura da Apvida para o mercado como um todo. Débora, é um papel muito queridinho para os gestores, né, como eu falei. Perfeito. Deixa eu só trazer a informação que acaba de sair, gente. O Banco Central Europeu sobe taxa de juros em 0,25 ponto percentual, conforme já era esperado, conforme a gente já vinha repercutindo aqui, né, na nossa programação, mesmo com a expectativa ali de recessão técnica lá na Europa, né, com dados ali que não são muito, né, estimulantes para o mercado, mas aí sim a gente já sabia desse posicionamento do Banco Central Europeu. Vamos aguardar também a fala da Christine Lagarde, mas com essa informação que acaba de sair, Marco Prado, eu já vou me despedindo de você, né, ou seja, a Europa continua subindo juros. Tudo dentro do normal, né? Deve continuar subindo ainda, né? A Europa que saiu correndo atrás do rabo, foi o último continente ali a se preocupar com essa questão de juros e aí agora vai ter que ajustar. Estados Unidos mantendo ontem, que no Brasil fica a dúvida, né? Pergunta, e Alex, Débora, Guga, vai baixar semana que vem os juros aqui ou vai manter depois de tudo que tá acontecendo, hein? Difícil, hein? Acho que a bola da vez agora aqui, eu tô preocupado só com quarta-feira. Eu quero dormir hoje e acordar só na quarta-feira na hora do Copom. Ansiedade pra quê, né? Tchau, gente. Obrigada, Marco. Até amanhã pra você. Muito obrigada. Guga Almeida, já falávamos aí sobre essa Apvida. Vamos dar uma analisada aí. Você concorda com esse preço aí de avaliação, né, que foi abordado, inclusive, pelo banco, né, pela análise aí de recomendação de R$6, pelo menos foi o que elevou. A recomendação de compra, que era o preço-alvo de 4, foi para R$6 por parte do Citi. Concorda com essa análise aí? No gráfico, você vê papel indo aí para R$6? Pô, assim, acho que se o papel tiver força agora no curto prazo é para ir para 7, tá? Mas tem que ter força para poder ir. Interessante, o Alex até falou, né? Pô, é um ativo que os gestores gostam de ter. Eu fico me perguntando por quê, né? Porque o ativo sai de R$18 e vem para R$1,80. Né? Pô, em tese, deveria acontecer o efeito contrário, né? O ativo continuar se valorizando. Mas tem aquela questão do aonde comprou, né? Qual foi o preço que o pessoal comprou. Né? Porque, de novo, gente, o papel estava em 2021, né, trabalhando na casa dos 18, quase R$19 e veio para R$1,80. Tá? Então, assim, no final, o que importa é o preço, né? O preço tem que performar ao longo do tempo. Se o preço não está performando ao longo do tempo, alguma coisa está mal escolhida, né? Pô, a gente é pago para analisar, né, e conseguir ter uma certa coerência. O gestor é pago para performar, né? Então tem que performar. Não, esse papo do, o mercado ficou difícil, né? Pô, imagina se todo cirurgião, na hora de abrir o paciente, falasse, pô, tava difícil a cirurgia, né? E todo mundo fosse, né, falecendo ao invés de estar se curando, né? Então, pô, a gente tem que olhar para as coisas, a gente é pago para performar, o gestor é pago para performar. Esse é o ponto, né? Você dá ali, paga a administração e paga a performance exatamente para performar. Tá? Então, é um pouco polêmico o que eu estou falando, mas no final a pessoa física que está colocando dinheiro, ela sabe muito bem, tenho certeza que ela concorda comigo em relação a isso. Né?
E quem pensa diferente, eu acho que tem que rever o modelo, né? Porque o investidor quer ganhar dinheiro. Mas vamos lá, né? Olhando aqui para a Hapvida, acho que tinha sim o espaço, era para voltar aqui para a região de R$13,95, R$4, que é onde a gente está trabalhando. Tá? Me parece que no curto prazo, tá? A gente está aqui numa fase de ajuste dessa alta que a gente viu, tá? Que sai de 1,80, sai de R$2, vamos arredondar, né? R$2 e vai para 4, então sobe 100% nesses últimos 50, 60 dias, nesses últimos 2 meses, tá? Subiu 100%. E, né, agora o pessoal está reprecificando, jogando preços mais para cima. Faz sentido? Dá para chegar? Com certeza. Em dezembro do ano passado, a gente estava aqui com o Hapvida, né, trabalhando, em novembro, dezembro do ano passado, a gente estava com o Hapvida trabalhando aqui na casa dos 7,70. E sai de 7,70 vai para 1,80. Vou repetir, né? Sai de 7,70 vai para 1,80. Né? E agora está voltando. Esse comportamento que está tendo aqui, certo? Esse comportamento que está tendo aqui, e agora eu vou falar, né, a favor de Hapvida, me faz imaginar que, de fato, a gente tem aí uma chance de ter encontrado aí um grande fundo. Tá? E aí, né, olhando para frente, olhando para todo esse gostar, né, por parte das pessoas que são mais especializadas em analisar a qualidade das empresas, né, não faz acreditar aí que depois dos movimentos na sequência, eles tendem a ser até mesmo muito maiores do que as projeções aí que está se colocando de R$6 ou até mesmo R$7 que eu estou montando para vocês. Né? Mas a gente tem que dissecar um pouco todas as informações que caem no nosso colo de uma vez só, porque a nossa indústria financeira ela tem muitos vieses, né? Mas quem tem que performar mesmo, que é o investidor, acaba sendo uma minoria que tem conseguido fazer isso em função desse excesso de viés que a gente tem por parte dos participantes do mercado. Perfeito. Alex André, seu recadinho final rapidamente aqui para quem está nos acompanhando nessa quinta-feira, dia que aparentemente, né, o cenário indica que a gente pode escolar lá de fora, mas tudo pode mudar. Exatamente, Débora. Eu fico otimista agora com a revisão do Standard Poor's, né, do S&P, com a perspectiva positiva aqui para o Brasil, que traz outras agentes de risco a olharem com mais carinho aqui também na situação. Claro que a gente tem desafios locais, desafios fiscais à frente, mas eu fico muito mais otimista novamente para o Brasil. A gente tem minério de ferro subindo hoje, petróleo, deve ajudar novamente a nossa Petrobras e também a própria Vale e puxar principalmente as small caps, né, algo que eu venho falando há muito tempo e ainda está muito atrasado em relação ao Ibovespa. Tá? Acho que é o recado de hoje. Perfeito. Obrigada, Alex. Acho que vai ser as small caps. Pode falar, small caps, Alex, vai ser, ao meu ver, as small caps vão ser o rally do segundo semestre, cara. Se as coisas se acomodarem como está aparecendo, vai ser aí o rally do segundo semestre. Então a gente tem aí essa balançada agora, o mercado vai meio que digerir um pouco esse novo patamar de preço que está, para se preparar, né? E eu acho que tem de ser um espetáculo. Né? Vamos acompanhando qualquer mudança de cenário, a gente vai falar aqui no mercado. Muito obrigada, Guga, você também. Te espero aqui na próxima semana. Alex, te espero aqui amanhã. A gente vai seguindo por aqui, de olho nos mercados. Tchau, tchau, meninos. Vamos seguindo por aqui, gente, porque acaba de sair aqui a notícia que a CVC protocolou o pedido de registro de oferta pública primária de ações. Foi protocolado há pouco esse pedido. Inclusive, são 83.333.333 ações ordinárias. Segundo o fato relevante, a quantidade de ações inicialmente ofertada poderá ser acrescida em virtude da possibilidade de colocação das ações adicionais. Além disso, serão entregues como vantagem adicional inicialmente mais de 41 milhões de bônus de subscrição aos subscritores dos papéis. Para cada 2 ações subscritas no âmbito da oferta, o investidor receberá um bônus de subscrição. Então tá aí, era esperado, a gente já vinha, né, repercutindo, aliás, o papel deu uma disparada depois de mudança de CEO da companhia, depois de notícias ali de que realmente o fundador poderia injetar realmente ali dinheiro, investimento na companhia, ainda aí vir com essa oferta. Tá aí, a gente teve CVC, deixa eu trazer aqui o setor, a gente teve CVC tendo uma leve correção,
nesse pregão aqui, né, de quarta-feira. As aéreas subiram bastante, né, com queda do dólar também, né, com outras notícias que favorecem o setor. A CVC foi que depois de muitas altas ontem corrigiu um pouco, 1,91%. O papel está R$ 4,10. Vamos ver como é que o mercado, né, vai abrir, vai reagir a essa notícia, então, de finalmente ter o pedido, né, de registro de oferta pública primária de ações sendo protocolado por parte da CVC. Falando um pouco mais aqui sobre Banco Central Europeu. Saiu o comunicado, gente, olha só. De acordo com o comunicado, é dito que a inflação tem desacelerado, mas que deve continuar alta por muito tempo por lá. No comunicado é dito também que o Banco Central Europeu vai garantir que as taxas de juros cheguem a níveis suficientemente restritivos e que eles vão continuar dependendo de dados para definir o nível dos juros. O PIB da zona do euro deve crescer 0,9% em 2023, 1,5% em 2024 e 1,6% em 2025, pelo menos essa é a expectativa. O núcleo do CPI deve subir de 5,1% em 2023, 3% em 2024, 2,3% em 2025. São alguns trechos aqui desse comunicado do Banco Central Europeu, que elevou essa taxa básica de juros 0,25 ponto percentual, assim como já era muito esperado pelo mercado. A gente vai ter a fala da Christine Lagarde daqui a pouquinho, né, começando por aqui. E a taxa de refinanciamento foi a 4%, estava em 3,75%, agora foi para 4% lá. Taxa de empréstimo foi de 4% para 4,25%. E a taxa de depósito de 3,5% a 3,25%, são alguns dos dados aqui que estão sendo, né, divulgados, que foram divulgados aqui de acordo com o comunicado do Banco Central Europeu. A gente vai aguardar aqui para ver a movimentação. Lá fora na Europa, a gente tinha, né, as bolsas operando já numa queda. A gente tem agora DAX na Alemanha caindo 0,76%, FTSE no Reino Unido 0,02% de queda, CAC na França 0,96%. Nos Estados Unidos, a gente tem o índice, todos os índices também operando em queda, os índices futuros. Aqui no Brasil, a gente também tem uma leve queda, 0,15 agora, 121.130 no índice futuro do Ibovespa. Continuaremos aqui na nossa programação acompanhando as bolsas em tempo real, ao vivo, às 10 horas da manhã. Eu volto aqui com a abertura do mercado. Você continua aqui na nossa programação. O BMC News está chegando aí junto com a Paula Moraes e o Felipe Nascimento. Até mais.